O país mobilizou-se, envolveu-se de forma solidária perante a tragédia. O Concelho de Pedrógão saltou de repente para a atualidade informativa da pior forma possível. Uma tragédia imensa que ninguém previu, mas também uma resposta solidária de proporções idênticas. Neste esforço envolveu-se a Cáritas, desde o primeiro instante. Numa ação coordenada pela Cáritas Portuguesa, as suas congêneres diocesanas de Leiria e Coimbra começaram de imediato a dar um destino concreto à generosidade dos portugueses. Mas estes momentos de grande envolvimento emotivo correm o risco de sucumbir perante o passar do tempo e à mercê das agendas informativas. Por isso, 70 vezes 7 quer hoje regressar um pouco mais atrás e lembrar os incêndios que, há um ano, fustigaram outras regiões do país, particularmente os concelhos do Sardual, Águeda e Anadia. Tal como agora, a Cáritas Portuguesa mobilizou então a generosidade dos portugueses para situações concretas de perdas materiais, possibilitando o recomeço de vidas e atividades laborais. Assim, quando em Pedrógão se começa a limpar e a reconstruir, nestes concelhos que referimos, a vida já recomeçou para quem, há um ano, viu o fogo levar bens e memórias. O secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, visitava recentemente estes lugares e podia ver o resultado da campanha da Cáritas em 2016. A reconstrução e restituição das casas é já uma realidade, a demonstrar a solidariedade do povo português. Sempre que algo corre menos bem, o povo responde sempre com as suas possibilidades e dentro das suas possibilidades para acorrer àqueles que sofrem. Neste caso foi no Ministério da Administração Interna apareceram várias entidades a fazer donativos de alguma monta, como entendem não é ao Estado que compete recebê-los, e então criámos com a Cáritas Diocesana de Portugal a gestão desses fundos. E a Cáritas fez a recuperação então das várias habitações, neste caso de instalações de apoio agrícola, na indústria que estivemos a ver, que já tem 16 postos de trabalho, também foi extremamente importante. E o trabalho é essencial para uma reconstrução. O trabalho é essencial e é motor para que aquele empresário, aqueles empresários, ganhassem também esperança e força para terem a empresa que hoje têm e que já está a funcionar. Jorge Gomes, que caracteriza como excelente o trabalho aqui desenvolvido pela Cáritas, não tem dúvidas que, no próximo ano, também a zona de Pedrógão Grande estará diferente. Eu penso que daqui a um ano, quando visitarmos Pedrógão Grande, já ninguém vai conhecer e já ninguém vai ter, espero eu, já ninguém vai ter muitos vestígios daquilo que aconteceu este ano. Há marcas que ficam que infelizmente não as poderemos, nem nós as esqueceremos e não poderemos ultrapassá-las, mas naquilo que é material, naquilo que é dinâmica, naquilo que é dinamizar a zona e ordenar a floresta naquela zona, isso vai acontecer. Para a Cáritas Diocesana de Aveiro, este foi um esforço que procurou canalizar com sucesso a generosidade dos portugueses. Os cidadãos em si têm direitos e nós temos a obrigatoriedade de corresponder às expectativas. É certo que foi através do apoio dos cidadãos em geral e de diversas instituições que a Cáritas beneficiou ou recolheu ou administrou os bens que lhe foram transmitidos e que os pôs ao serviço destas famílias que hoje visitamos e que foram bastante castigadas, entre aspas, pelos incêndios do ano passado, do verão passado. No Sardual, Ricardo e Nazaré Silva não esquecem o incêndio que lhes levou a casa e todos os seus pertences. Nós já tínhamos tido aqui um fogo, mas passou ao lado. E este, quer dizer, foi totalmente diferente, porque este veio mesmo cá. E é desolador, pronto, uma pessoa que andou a tentar criar uma situação, uma casa, e de um momento para o outro desapareceu tudo. Pronto, eu vivi isso, pronto, foi mesmo, ultrapassa aquilo que as pessoas pensam. Ricardo Silva
Lembra que é duro perder os pertences, mas é também dramático quando se perdem as memórias do passado, que fazem a nossa identidade. É horrível, pronto, simplesmente. Uma pessoa chega aqui, eu cheguei aqui e vi tudo queimado, tudo. É muito mau. Mesmo, é que não é só os valores materiais que foram, é também toda uma grande memória, portanto, desde fotografias de quando éramos pequenos, portanto, tudo isso desapareceu tudo. A tragédia envolveu desde o início a comunidade cristã. Nesse sábado seguinte, vi logo celebrar a missa aqui, nesse sábado seguinte, até uma forma de rezarmos pelas pessoas. Às vezes, o rezarmos uns pelos outros em igreja também é fundamental, não é só o material ou o monetário que podemos dar ou a ajuda, rezarmos, estarmos com as pessoas. Mas o papel da Igreja não se pode limitar à oração. Ajudar o próximo é desde logo superar a situação de carência em que está e por isso o Padre Carlos entendeu que a paróquia tinha de fazer parte da solução. Contudo, eu, como tinha também herdido aqui uma casa próxima desta aldeia, aqui o Carvalhal, eu tinha colocado, no dia seguinte ao incêndio, tinha estado a falar com o meu colega, com o Padre Pedro, e perguntava em que modo é que a Caritas se podia ajudar, se ele estava mais ou menos por dentro da situação. Porque em 2013 e em 2005, na minha freguesia, de onde sou natural, no concelho de Proença Nova, sei que a Caritas ajudou muito, e não só no concelho de Proença Nova, mas no concelho do Gavião, Sertã. E desta forma este pároco quis envolver a Caritas diocesana neste esforço. Fui eu que liguei ao Elicídio e falámos um bocadinho e disse, olha, o que é que se pode fazer? Ardeu uma casa, não sei o que é que ardeu, qual foi, na prática, os estragos, o prejuízo. Pronto, e depois viemos cá os dois. Ele veio ter comigo um dia ali ao Sardual, viemos cá os dois. Entretanto, tivemos uma reunião com o Presidente da Câmara. E porque também é importante envolver as realidades circundantes, portanto, a Câmara obrigatoriamente tem que ser envolvida, porque pelos meios técnicos que possui. Francisco e Nazaré Silva viram então a sua situação sinalizada pela Caritas, que lhes prometeu todo o apoio. Logo no dia a seguir, portanto, apareceu logo aí uma malta que me ajudou, começaram a ajudar a limpar, e depois, passado 3 ou 4 dias, recebi cá uma visita que me deu o seu Licínio, que me deu a garantia de que a Caritas ia assumir toda a reconstrução. Portanto, eu desconhecia até que ponto é que a Caritas ia. Hoje digo que, se eles prometerem, fazem. Pelo menos foi o que eu senti. Na íntegra, fizeram. Rápido, bem feito. Pronto, tive todo o apoio possível e imaginário. O primeiro passo é chegar junto das pessoas, chegar junto da comunidade paroquial e, a partir daí, tentar encontrar ou programar uma ação concreta para atingir os objetivos que nos propomos, que é, no fundo, dar resposta ao problema das pessoas, porque são as pessoas que estão aqui em causa. As pessoas e a sua circunstância, não é? Porque a pessoa vive o drama da perca, mas perdeu também para muito daquilo que é o seu património, a sua história, e é preciso encontrar aqui também algumas respostas, portanto, acompanhar a pessoa no seu todo. Hoje, Francisco e Nazaré Silva já habitam a sua nova residência, que resulta, em primeiro lugar, da adesão solidária dos portugueses, que há um ano não ficaram indiferentes perante o apelo da Caritas Portuguesa. A casa está exatamente igual, mas o conteúdo, portanto, melhorou. Portanto, a casa hoje está talvez à prova de fogo. Portanto, foi uma recuperação mesmo fantástica, foi para além daquilo que eu pensava. A habitação é a mesma, recuperada e com pequenas alterações que tiveram a possibilidade de introduzir. Deram-nos a facilidade de nós darmos a nossa opinião e fizeram como nós
pronto, conversávamos e chegámos sempre a um consenso. Ficou tudo mais ou menos como nós queríamos. Gosta da sua casa? Gosto, sim, já gostava e agora gosto muito da minha casa. Hoje, Ricardo Silva ainda não esquece o que lhe aconteceu e como, naqueles dias, tinha poucas esperanças de poder reconstruir a sua casa. Um pouco mais ou menos íamos conseguir. Eu penso que sem a Caritas eu não conseguia, Não. nem tão depressa, isso está fora de questão, nem tão depressa, nem talvez com a qualidade. Ultrapassou mesmo tudo aquilo que eu imaginava. Uma realidade possível através da concertação de esforços e vontades e porque a pessoa e a sua dignidade é, para a Caritas, o que basta para concretizar a sua ação. A intervenção da Caritas na questão dos incêndios, como noutras situações da ordem social, é o de facto estar com as pessoas. E, no fundo, é importante dizer que é preciso desmontar um pouco aquela ideia de que a Caritas é um serviço meramente assistencialista, que se limita a dar bens às pessoas quando há algumas necessidades, alimentos, roupas, tudo bens de primeira necessidade. Não, a Caritas ajuda a pessoa a reconstruir as suas próprias vidas, ir à raiz do problema e tentar ajudá-los dessa maneira. A proximidade e o auxílio é algo mais vasto que reconstruir uma casa. É uma relação fundada na caridade, que pressupõe sempre a justiça. A caridade deve englobar este sentido. Portanto, se uma caridade sem justiça, não é caridade. E, portanto, isto é de facto muito importante. Fazer as pessoas participar no seu processo de desenvolvimento. E é assim que nós, na Caritas Diocesana, agimos. Levar as pessoas a participar no seu processo de desenvolvimento. E isso tem sido muito importante. Aliás, ouvimos o testemunho desta família que pretendeu fazer algumas alterações ao projeto inicial de acordo com as suas necessidades e que se deu resposta porque era possível. Os materiais que foram aqui colocados foram materiais modernos, sendo um projeto mais recente, mas com materiais antigos, foram postos aqui materiais em condições. É preciso dar resposta, de facto, às pessoas. Situação semelhante ao casal Silva foi também vivida por Rosa Pinto há um ano, em Anadia. As chamas devoraram em pouco tempo o que lhe tinha custado uma vida a edificar. Não perdemos tudo, mas o principal nós perdemos. Foi as galinhas, foi a máquina de lavar, foi a oficina dele, que ele tinha uma oficina com motosserras e tinha para arranjar motorizadas e perdeu tudo. E agora foi um susto. O seu caso mereceu também o acompanhamento da Caritas, que envolveu no processo de reconstrução a Câmara Municipal de Anadia. Após o incêndio e constatada a necessidade de intervenção e de apoio a uma família, de facto, com necessidades, um pouquinho desestruturada também, mas com bastantes necessidades, e, portanto, que ficou sem a sua própria habitação e, havendo, sobretudo, uma criança também menor, havia necessidade de dar todo este apoio. Portanto, houve aqui um contacto com a Caritas, houve esta boa relação e boa proximidade entre a Câmara Municipal e a Caritas, e aquilo que tentamos perceber é se de facto a própria família também estava disponível para aceitar essa mesma intervenção. A partir do momento em que a própria família também aceita, porque o terreno é propriedade deles, e portanto aceitar também as regras de intervenção e as regras que impunhamos para que mais tarde a família viesse a ocupar a habitação, assinamos o protocolo, a Câmara Municipal desenvolveu o projeto e assinamos o protocolo para esta mesma intervenção e, felizmente, passados poucos meses temos a casa já edificada e em condições de a própria família vir habitar. Rosa Pinto tem hoje uma casa para habitar que reúne todas as condições de conforto. Ela e o marido ainda se estão a adaptar ao novo espaço, que será, a partir de agora, o seu lar. Mas, não escondendo a alegria, Rosa Pinto tenta superar também a dificuldade em aceitar uma casa que não era a sua. Eu nunca esperei de ter uma casa assim.
sempre que nós gastamos, como é que é dizer, eu criei os meus filhos todos aqui e perder o pouco que a gente tinha foi com o nosso suor. E isso é muito complicado. Foi muito difícil aceitar uma casa nova. Foi muito difícil aceitar uma casa nova. Não a sentia como sua? Não, não. Com o marido e a filha ainda adolescente, instalam-se agora na nova casa que se tornou possível através de um trabalho concertado entre a Cáritas Diocesana de Aveiro e a Câmara de Anadia. Quando existe esta cumplicidade de intervenção e obviamente também em termos financeiros também bastante importante, porque a Câmara também tem outras intervenções na parte social, mas num contexto completamente diferente do que foi esta situação após os incêndios e, portanto, desde logo agradecer todo o apoio que foi prestado. É evidente que envolve outros meios também, mesmo da parte da nossa rede social, o apoio, nomeadamente nas questões das infraestruturas que são necessárias fazer e, portanto, aquilo que é desejável é que, de facto, a família, enfim, vai ter, com certeza, melhores condições do que aquelas que tinha e pela jovem, pela adolescente, obviamente que, enfim, acho que tudo o que foi feito, acho que é bem emprego e, portanto, que saibam eles, de facto, aproveitar esta oportunidade e que sejam, acima de tudo, felizes, tão felizes quanto nós, com certeza, nos sentimos quando vemos que, enfim, concretizamos este objetivo. Posso dizer que a articulação com as autarquias foi fundamental, quer na Anadia, quer em Águeda. Em Águeda, para além da autarquia, esteve também envolvida a Santa Casa da Misericórdia e as Conferências de São Vicente de Paulo, em conjunto as 4 instituições com a Cáritas, é claro. As 4 entidades constituíram uma equipa que foi para o terreno, que fez o levantamento das necessidades e depois, em reunião de coordenação, por assim dizer, foi feita a avaliação e foi decidido quem ajudava quem. A Cáritas reagiu de imediato perante os incêndios que há um ano atingiram estes concelhos. Fê-lo porque é essa a sua razão de existir, mas também com uma certa angústia de, diante de tanta necessidade, não saber por onde começar. A angústia inicial, o verificarmos das necessidades imediatas e o não saber por onde, por assim dizer, por onde começar. É claro que depois serenou-se um pouco, acalmou-se um pouco e atendeu-se imediato, no imediato àquelas necessidades de alimentação e por aí adiante. Depois, com calma, entramos ou procuramos uma metodologia que nos conduziu ao levantamento das necessidades no terreno e à decisão das situações a apoiar. Um dos casos apoiados pela Cáritas de Aveiro foi uma empresa da qual, no dia do incêndio, apenas restaram as viaturas dos comerciais que andavam na rua. Tudo se perdeu no fogo e hoje é neste espaço emprestado que se tenta reerguer a atividade comercial. Isto alterou, ou seja, isto virou-nos 180 graus. Virou-nos a vida 180 graus. Ou seja, tínhamos uma empresa em pleno funcionamento, estávamos a trabalhar bem, ficámos sem nada, ficámos sem instalações, sem mercadorias, tivemos que vir para um espaço cedido pela autarquia, tivemos que fazer contactos com fornecedores, explicar-lhes a situação, que iríamos ter um recomeço, adquirir novamente mercadorias para começarmos a trabalhar, para criarmos condições para trabalhar, condições mínimas. Basicamente e depois é a luta diária. Uma luta diária na qual foi fundamental o apoio da Cáritas. A Cáritas deu-nos uma grande ajuda, comprou-nos alguns equipamentos indispensáveis ao nosso trabalho, porque fazer um investimento na área de informática é bastante penoso, não é? Porque são equipamentos que são caros. A Cáritas ajudou-nos nessa parte, ajudou-nos a nível de estantaria, para aqui e já para as instalações novas.
Uma máquina de embalar, um porta-paletes, um aspirador, tudo ferramentas essenciais para a atividade profissional desta empresa, que desconhecia que a Cáritas também apoiasse atividades comerciais. Nós conhecíamos a Cáritas pela ajuda ao particular, nunca a nível de ajuda a empresas do género ou qualquer coisa do género. Claro que tudo isto nos caiu muito bem, não é? Realmente é um trabalho que fazem que realmente é em prol das pessoas. Hoje esta empresa vai se erguendo, trabalhando num lugar improvisado, mas garantindo os postos de trabalho. Fernando Martins também perdeu o que tinha há um ano, quando o fogo por aqui passou. Valeu-lhe então a Câmara Municipal e a Cáritas. Hoje, no espaço reconstruído, dá continuidade à sua atividade agrícola. Um susto que não o impediu continuar a vida. O susto passou, mas a recordação mantém-se. Isso ainda, de vez em quando, não vem à ideia. Nestes dias, se calhar mais. Sim. Com o que se tem visto. Sim, com o que se tem visto faz-nos relembrar. Embora a gente estava mal, mas com as notícias que vemos agora, há sempre alguém que ainda fica pior. Pelo menos estamos cá para contar a história. Já é muito bom. E a casa não ardeu. Cuidar da casa comum é o propósito deste exercício operante da caridade levado a cabo pela Cáritas. Esse propósito enquadrou um colóquio em Anadia, evocativo deste esforço e que quis prestar contas da ajuda dos portugueses. Cuidar da casa comum, um conceito do Papa Francisco que ainda nem todos compreendem. Quando se trata de construir essa casa comum, no sentido de edificar com alicerces, onde todos, pois, possam habitar, porque esses alicerces são fortes, já cada um se trata de ajeitar à sua maneira. Casa comum é casa para todos, com todos e feita por todos. É a ação da Cáritas traduzida em gestos de auxílio concretos, apenas possíveis pela generosidade dos portugueses que aderem às campanhas solidárias. Portanto, isto é o espírito da Cáritas, é o estar presente onde há necessidade e pena é que não consigamos, por vezes, fazer tudo aquilo que é necessário e tudo aquilo que desejamos. A Cáritas, em Portugal, é uma rede e, portanto, quando a Cáritas portuguesa concentra os donativos numa conta única, digamos que, havendo esta forma organizativa, a resposta também é muito mais rápida. Quer dizer, é muito mais rápida e é muito mais transparente, porque recordo nos incêndios de 2003, 2005, no final de todo aquele processo, foi pedido uma auditoria externa para constatarmos e para demonstrarmos para que todos o dinheiro que nos foi dado, que foi utilizado em exclusivo no objeto da doação, que era os incêndios e as vítimas dos incêndios. E de facto é assim, portanto, a transparência é fundamental. São histórias de esperança, situações dramáticas ultrapassadas pelo envolvimento e auxílio de muitos. Pessoas que experimentaram a perda, mas que renasceram, também pelo apoio da Cáritas e dos portugueses que nunca ficam indiferentes. Tenham fé, porque as coisas, pronto, daqui posso eu falar, se a Cáritas prometer que faz e faz bem. Tenham fé.